Bom, pessoal, começando então mais uma aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web, mais uma aula de JavaScript, nossa última aula de lógica de programação com JavaScript. Depois disso, a gente vai trabalhar o JavaScript, como aplicar ele, esses conceitos que a gente aprendeu dentro das páginas que a gente vai criar. Bom? Então vamos lá. Aula 18. Objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, corrigir os desafios. E um assunto novo que a gente vai aprender hoje são os arrays ou vetores. Né? Como é que a gente vai usar isso em JavaScript? Como acessar os elementos de um array, trabalhar com a propriedade length, ver alguns exemplos de aplicação de array com JavaScript, como que a gente adiciona elementos num array e também vai ter alguns desafios para a gente fazer aí para as próximas aulas também. Primeira coisa, os desafios da última aula. Alguém conseguiu fazer? Alguém conseguiu ter tempo para fazer, né? Vocês tudo cheio de prova aí. Prova, festas para fazer, né, amor? Viagens, né, Cauã? Sabendo. Todo mundo ocupado. Né? Tá, seguinte, pessoal, não tem problema não. Tá? A gente vamos corrigir, vocês vão ver como é que ficaria a solução. Depois vocês vão pegar esses desafios aí, tá? Quando vocês tiverem um pouco mais de tempo. Peguem todos os desafios e vão fazendo, sem olhar na minha correção, beleza? Para título de exercício para vocês. Depois eu posso até montar um arquivo só com todos os desafios e mandar lá no grupo, que aí vocês vão pegar esses desafios e tentar resolver, tá bom? Então vamos lá para os desafios. Ó. O primeiro desafio aí é: faça um programa em JavaScript que mostre os números múltiplos de 7 que se encontram entre 0 e 300 num elemento P. Então, vamos lá. Bom, o último exemplo que a gente fez aqui, a gente utilizou aqui o comando for, né, para fazer um contador de menos menos, iniciando de 200, pegando os múltiplos aqui de 2, ó, dividido por 2, o que pega todos os números pares, certo? Como é que eu faço para saber se o número é múltiplo de outro número? Eu pego o módulo, que é o que traz o resto da divisão, tá? Divido pelo número. Se retornar zero, significa que ele é divisível por aquele número. Se retornar qualquer coisa diferente de zero, significa que não é divisível pelo número. E quando é divisível pelo número, significa que ele é múltiplo daquele número. Tá? Vamos lá de novo. Então, deixa eu abrir o PDF aqui, que fica mais fácil para a gente poder ver o contexto aqui do desafio. Ó. Então, faço um programa que leia, que mostre os múltiplos de 7 de 0 a 300. Então, a primeira coisa, vamos por parte, igual da outra vez. Primeiro, fazer um contador que vai de 0 a 300. Tá ok? Então, o contador aqui ó, vai iniciar com 0. Enquanto ele for menor ou igual a 300, contador mais, ok? Então, começa com 0, enquanto ele for menor ou igual a 300, contador mais. Ele vai somar de 1 por 1, do 0 até o 300. Bom, resolvi o problema do laço de repetição, que vai de 0 a 300. Agora, eu preciso saber quem são os números múltiplos de 7. Ok, números múltiplos de 7. Então, vou pegar o contador, que é os números que vai de 0 a 300, vou dividir por 7. Aqueles que retornarem 0 são múltiplos de 7. Então, eu vou vir aqui e mostrar o contador
né? Vou concatenar a mensagem que estava vazia, adicionando esse novo texto, que seria o computador mais o BR para ele pular para a linha de baixo, e vou acumulando isso. O laço de repetição inicia aqui e termina aqui. Então ele vai fazer isso 300 vezes, do 0 ao 300, certo? Todos que forem múltiplos de 7 estarão na mensagem. Depois a gente vai botar a mensagem no display, que é o elemento P que a gente tem aqui para mostrar também. Vamos chamar aqui de desafio. Vou salvar. Tá? Veja que eu praticamente não mudei quase nada nesse programa que a gente já tinha feito na aula anterior. A diferença é que ia de 200 a 0, e por isso era menos menos. Como agora é crescente, de 0 a 300, então é mais mais. E aqui, em vez de ser maior ou igual a 0, é menor ou igual a 300. Quando ele chegar a 301, ele não vai mais atender essa condição e vai sair do laço de repetição. Quando sair, ele mostra o resultado. Vamos executar isso aqui para ver se funciona. Vamos abrir lá no nosso navegador. É o laço for, né? Que eu botei. Qual o nome? Repetição for. Repetição for. Então, só vou clicar e mostrar a situação. Olha lá. Será que deu os números múltiplos de 7 certinho? A gente vê os primeiros e já vai saber. Ó. 0 é dividido por 7, vai retornar 0, o que é divisível por 7. 7 dividido por 7 dá 1, sem resto. 14 dividido por 7 dá 2, sem resto. 21 dividido por 7 dá 3, sem resto. 28 dividido por 7 dá 4, sem resto, e assim vai. Ou seja, com certeza todos esses números são divisíveis por 7. A gente pode fazer o teste do último número. Como que a gente testa isso, Jota? A gente pega aqui a calculadora. Pegar a calculadora e dividir. Ó. 294 dividido por 7 é igual a 42. Não é um número quebrado. Vamos pegar o próximo número, por exemplo, que não aparece aqui. Ó. 295 dividido por 7. Olha aí como deu um número quebrado, tá vendo? Então, se tem vírgula e deu um número quebrado, significa que tem resto. O resto não é zero. Tá? Seria 42 e o resto que sobra lá. Provavelmente 1. Né? Então, deu resto diferente de zero, não é divisível por 7, então não é múltiplo de 7. Ok? Esse era o desafio 1. Tá? Um laço de repetição que vai de 0 a 300. Verifico cada vez que ele entrar no laço se o número é divisível por 7. Se for, eu acumulo esse número na mensagem para ele mostrar depois. Terminou o laço de repetição, eu pego e mostro a mensagem que foi acumulada aqui dentro. Tá ok? Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos para o próximo desafio. Ó. Próximo desafio. Faça um programa em JavaScript que receba um número entre 1 e 10 via campo input e mostre a soma dos números divisíveis por ele que ficam entre 0 e 500. Esse é um pouco mais complexo, né? Só que não é tão difícil do que a gente já fez, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso de um input aqui. A gente já fez alguns que tem input, então vou aproveitar aqui, ó. Esse digite um número aqui, tá? Vamos levar ele para lá. Então, digite um número de 1 a 10. Ok? É o que pede lá. Ó. Receba um número entre 1 e 10. Certo? O que mais a gente precisa aqui? Número. Eu já vou pegar aqui, ó. Quando ele chamar aqui, a gente vai pegar o número que está no campo. Ok? Pelo ID número. ID. Então já tem um número.
E eu preciso, em vez de verificar se o contador é divisível por 7, eu vou verificar se é divisível por número. Eu não sei qual é o número, tá vendo? Eu não sei qual é o número. Pode ser 7, inclusive, mas a gente não sabe. Ele vai vir de um campo que a pessoa vai digitar. E outra coisa que ele pediu é que verifique se os números são divisíveis por ele de 0 a 500. Nosso laço está indo de 0 a 300, então basta eu mudar aqui para 500 e agora eu tenho o mesmo código funcionando, tá? Então eu tenho que digitar um número aqui e depois executar para verificar se esse número vai trazer os divisíveis por ele de 0 a 500. Pode dar uma lista enorme? Pode. Se você colocar um número baixo, vai dar uma lista enorme, mas a gente pode fazer o teste. A princípio é isso, tá? O X da questão está onde? Em dois lugares. Primeiro, eu preciso de um número que a pessoa vai digitar. Então, eu preciso de um campo para a pessoa digitar esse número. Segundo, eu tenho que fazer um laço de repetição que vai de 0 a 500. Então, já fiz aqui. Ó. Vai de 0, enquanto ele for menor ou igual a 500. E depois eu tenho que verificar se quais são os números de 0 a 500 que são divisíveis por esse número que a pessoa digitou. Então, eu vou fazer a divisão que traz o resto. Se for igual a 0, porque significa que é divisível por ele. Então, vou acrescentar ele na lista. Certo? Essa é a lógica. Vou salvar e vamos lá verificar se está ok. Vou atualizar. Ó. Digite um número de 0 a 10. Vamos colocar o 7. Vai dar uma lista enorme, tá? Mas a gente já sabe mais ou menos a ordem do 0 a 300 que a gente fez agora há pouco. Lembra disso? Então, basta eu botar o 7 aqui, a gente vai ter noção se está certo ou não. Olha aí, ó. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Até o 294 a gente fez, lembra? Olha o próximo número divisível por 7, ó. E aí está indo até o 497. Será que realmente 497 é divisível? Vamos fazer o teste com a nossa calculadora. Então, ó, 497 dividido por 7 é igual a 71. Então, não tem resto, é divisível mesmo, está correto. Vamos colocar um número maior. Vou colocar aqui, por exemplo, o 10. Olha lá, o 10, olha aí, 20, 30, 40, 50. Olha aí, todos os números divisíveis por 10, inclusive o próprio 500. Tá fácil, né? Então, o nosso código está funcionando. Se eu colocar aqui 11, se eu colocar 30, olha como diminuiu a lista. Porém, eu pedi para mostrar um número, colocar um número de 1 a 10 e não 30. E agora? Está errado, né? A gente pode corrigir? Vamos corrigir. O que eu tenho que fazer para corrigir? Eu preciso verificar se esse número está entre 1 e 10. Ok? Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou colocar uma condição, tá? Para ele poder entrar no laço de repetição. É isso que eu vou fazer agora. Então eu vou botar assim, ó, se número for maior ou igual a 1 e número menor ou igual a 10, significa que ele pode entrar no laço de repetição. Ok? Então, isso aqui tudo pode ser executado. Ó. Vou formatar aqui o documento. Então, veja que agora eu tenho uma condição para eu poder executar esse código aqui, ó, que vai fazer a varredura. E se isso aqui não for verdade? Então, se não, ou seja, else, se não, eu vou mandar uma mensagem no display diferente disso aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Digite um número
entre 1 e 10. É isso. Então, eu estou dando uma mensagem para o meu usuário dizendo que ele tem que digitar um número de entre 1 e 10. Então, eu não vou aceitar números maiores que 10 e nem menor que 1. Tá ok? Então, agora eu tenho uma condição para que aconteça isso daqui. É por isso que a gente usa esses condicionais, tá? Então, veja que aqui eu estou fazendo uma condição, um se, que tem duas verificações. Para garantir que o número é maior que 1, maior ou igual a 1, e que o número é menor ou igual a 10. Tá? Então, ou seja, se eu digitar do 1, 2, 3 até o 10, ele vai aceitar. Vamos fazer o teste? Vou salvar e vamos verificar se isso realmente está funcionando. Vou atualizar e vou botar agora 30, ó. Igual a gente fez outra vez. Ó. Olha lá, digite um número entre 1 e 10. Se eu colocar 11, não mudou a mensagem. Se eu botar 10, ele mostrou. Se eu colocar 1, ele mostrou. Olha o tanto ali, só. Se eu colocar 0, digite um número entre 1 e 10. Ou seja, a nossa condição está funcionando. Ele está realmente só vai mostrar os resultados se o número estiver entre 1 e 10. Eu vou botar 9. Mostrou. Vou colocar 90. Digite um número entre 1 e 10. Viram? Não é tão difícil, né? Ah, Jota, se a gente tivesse feito e não tivesse colocado essa condição, você ia aceitar? Sim, pessoal, tá? Ia estar fazendo o que pede está aqui. Tá? Isso aqui é uma coisa extra a mais para a gente garantir. Tá? Ah, tem que digitar um número entre 1 e 10, então tenho que ter como verificar se o que ele está digitando realmente está entre 1 e 10. Tá? E quem conseguisse fazer isso aqui realmente ia estar muito à frente aí na questão de lógica. Tudo bem? Vamos continuar a nossa aula então? Alguma pergunta, alguma dúvida? Está gravado. Depois vocês podem revisar, olhar, assistir a solução desses desafios quando vocês quiserem, tudo bem? Vamos então para o que interessa, que é a aula de hoje. Na aula de hoje a gente já vai avançar um pouco mais no que diz respeito à estrutura para a lógica de programação. A gente vai ver uma coisa chamada array. Ah, se fosse traduzir isso para o português, seriam vetores ou vetor, né? Como é que funciona esse negócio de vetor, Jota? Primeiro vamos entender o que é. A gente cria algumas variáveis para armazenar valores, certo? A gente até agora está usando uma variável número, está usando uma variável display, está usando uma variável contador. Então a gente cria as variáveis e ela armazena alguns valores para a gente utilizar esses valores depois, certo? O vetor é um tipo de variável especial. Ele pode guardar mais de um valor ao mesmo tempo. Então, vai ter situação que vocês vão falar assim, olha, cria um programa que receba nome de 3 carros, como está o exemplo aqui, ó. Aí você cria 3 variáveis, carro 1, carro 2, carro 3, e armazena os valores ali, ó, certo? Só que imagine se você tivesse que fazer um programa que tivesse que armazenar os nomes de 300 carros. Como é que você ia fazer? Você ia criar carro 1, carro 2, carro 3, até o carro 300? 300 variáveis? Então não dá para trabalhar com isso, né? Só para lembrar, pessoal, variáveis, ele cria uma caixinha onde essa caixinha tem um nome, que a gente chama de identificador, que é o nome da variável, que pode armazenar um valor. Então, um vetor é como se eu pudesse criar uma variável só e pudesse armazenar os 300 nomes que eu quiser lá dentro. Tá? Como é que funciona isso? Então, eu crio aqui, ó, variável, ó, igual aos outros, ó, a declaração, o nome da variável, que a gente chama o nome de vetor, e coloco entre colchete quais são os valores que ele vai receber. O exemplo daqui de cima, ó, 3 variáveis carro, a gente já chamar de carros, e eu vou colocar entre colchetes, separado por vírgula, os valores. Ó.
Aqui tem Saab, Volvo e BMW. Então, aqui eu coloco Saab, Volvo e BMW. Uma variável só, armazenando 3 valores. Então, o vetor é uma coisa assim que resolve muito a vida de vocês, tá? Vocês vão ver que é uma solução para muitos problemas que vocês podem encontrar aí no decorrer do caminho. Como que a gente acessa os elementos de um vetor, de um array? Então, o vetor, tá, é uma variável só, porém, ele tem um índice, que é um número, que você identifica a posição de cada variável que está armazenada dentro dele. Então, por exemplo, essa posição sempre vai começar com 0. Tá? Então, o vetor de que tem 3 valores vai ser o vetor 0, vetor 1 e vetor 2. Tá? Como é que ficaria para eu pegar, por exemplo, o valor que está dentro do vetor carros 0 e armazenar dentro de uma outra variável chamada nome? Então, ficaria assim. Ó. Então, eu vou pegar o carros 0 e vou armazenar dentro de nome. E se eu quiser colocar algum valor dentro da posição 0? Então, eu faço a mesma coisa. Eu vou pegar carros na posição 0 e vou jogar um valor lá para dentro. Então, tem um exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho aqui o vetor carros, que tem os mesmos valores que a gente já criou lá, o Saab, o Volvo e a BMW. E eu estou pegando um elemento aqui chamado demo e estou colocando no inner HTML lá, como a gente faz no nosso P, o valor de carros na posição 0. Qual o valor que vai ser exibido lá? É o Saab, porque ele é que está na posição 0. Essa coisa da posição, tá, do vetor, eu vou explicar melhor aqui. Tem um slide bem bacana para eu poder explicar isso para vocês. Tem mais alguns exemplos aqui. Tá? Essa propriedade length é uma propriedade da variável do tipo array, ou vetor, né, que retorna a quantidade de elementos que tem dentro desse vetor. Então, por exemplo, eu tenho um vetor aqui de frutas, que tem quatro valores dentro dele, tá? Banana, laranja, maçã e manga. Então, se eu falar assim, frutas.length, qual é o valor que vai estar me mostrando? Vai estar me mostrando 4. Ah, Jota, então eu tenho de 0 a 4? Não, se tem de 0 a 3, que são 4 posições do meu vetor. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. 4 posições. Tá? O tamanho do vetor? 4, porque eu tenho 4 elementos dentro dele, 4 valores dentro dele. Então, uma coisa legal aqui, um exemplo de como a gente pode usar o vetor e usar o laço de repetição, que a gente já até conhece, o for. Como é que a gente pode percorrer todos os valores do meu vetor e usar esses valores que estão lá dentro? Eu uso essa propriedade length, tá? E vejo o seguinte, eu tenho aqui um vetor de frutas, que tem 4 elementos, como está mostrado aqui em cima. Eu criei uma variável chamada flen, que seria frutas length, né, o tamanho das frutas. Então, peguei frutas.length, guardei lá dentro. E tem uma variável texto, que vai acumular as coisas aqui dentro. O laço de repetição vai ser o seguinte, o i é o nosso contador, vai começar com 0. Enquanto o i for menor do que a quantidade de elementos do meu vetor, i mais. E veja que ele vai percorrer aqui, e vai criar uma lista não ordenada, com o L e LI, né? E vai colocar aqui, dentro de cada item da lista, o quê? Uma fruta. A primeira vez que ele entrar no laço de repetição, qual o valor de I? 0. Então, frutas na posição 0, vai armazenar. Aí ele verifica. Agora o I passou a ser 1, porque incrementou. 1 é menor que o tamanho total, que seria 4? É. Então, ele vai pegar aqui, frutas na posição 1 e vai armazenar. E vai de novo. 2. 2 é menor que 4? É. Então, frutas na posição 2, armazena. 3. 3 é menor que 4? É. Então, frutas na posição 3, armazena.
4. 4 é menor que 4? Não, então sai do laço de repetição. Tá? Isso seria como a gente poderia usar a estrutura for para interagir com todas as posições do meu vetor, ou seja, pegando todos os meus valores desse vetor. Pode ser 4 e pode ser 300, pode ser 3.000. O tamanho disso aqui não vai mudar. É a mesma, tá? A diferença é isso aqui, ó, o tamanho do vetor. Então aqui eu tenho um vetor com 4 posições, ele vai correr só 4 vezes aqui, tá? Então vamos para o exemplo aqui das frutas. Esse mesmo exemplo que a gente já está aqui, vamos executar ele lá no código para ver como é que isso funciona direito, tá? Vamos pegar o exemplo que está aqui, ó. E a gente vai criar um novo arquivo, chamar de vetores.html, e vou colar o nosso exemplo aqui. Mandar formatar o documento. Vamos lá, é o exemplo que está lá, tá? Aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Então eu peguei o display, que é onde ele vai mostrar os dados, ó. A gente já está com a mensagem que a gente sempre utiliza. Então eu tenho aqui frutas, length, flen e i. Então eu já declarei aqui as 3 variáveis. Na verdade, frutas eu já estou declarando aqui, eu não preciso nem declarar isso aqui, ó. Frutas eu não preciso, já estou declarando frutas aqui. Flen também eu não preciso. Na verdade, eu não preciso dessa linha aqui, ó. Já tem o ir aqui, já tem frutas aqui. Então veja, frutas é um vetor que tem banana, laranja, maçã e manga, ok? Flen pega o tamanho do vetor. Eu estou colocando numa variável, mas a gente pode mudar, tá? Poderia até pegar isso daqui e usar aqui, ó. Nome uma variável. Olha como o código está ficando mais limpo, tá? Então eu tenho um laço de repetição que o nosso contador, que é i, vai começar com 0, enquanto i for menor que o tamanho do meu vetor, i mais mais. Vamos ver o que, que ele vai mostrar aqui, tá? Vamos ver o que, que ele vai mostrar. Vou salvar e vou executar lá no meu código o meu vetores. Vou aumentar para que vocês possam ver. Olha aí, ó. Tá? E não está mostrando nada. Por que será? Por que será que não está mostrando nada? Tem algum tipo de erro, né, que a gente não viu, né? Vamos descobrir lá. Vamos voltar o length aqui, ó. Flen recebe frutas. Só para desencargo de consciência, tá? Vamos salvar. Deixa eu ver se tem alguma falha aqui. Não tem. Display. A princípio está certo. Não tem erro, não. Eu acho que esse length está escrito errado, ó. Estava escrito errado o length. Um N ali, tá? Agora vai funcionar. Situação, tá lá, ó. Banana, laranja, maçã. Tá? É tão rápido que a gente nem percebe, né? Vamos acrescentar mais algumas frutas aqui. Vamos acrescentar as 3 frutas. Então, vamos botar aqui. Já temos banana, laranja, mamão.
limão, abacate. Então, acrescentei mais 3. Então, deu agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? O que significa? Esse for não vai mudar. Seja um vetor de 3 posições, ou um de 7, ou um de 300. Por quê? Porque eu não tenho um número fixo aqui, igual a gente fazia antes. Ó. Menor ou igual a 10, menor ou igual a 7, menor ou igual a 300. Não, eu não tenho um número fixo. Eu tenho o tamanho do meu vetor. Entenderam? Então, eu pego a quantidade aqui, ele retorna o tamanho do meu vetor, automaticamente. Vamos testar para ver se vai funcionar. Então, a princípio é banana, laranja, maçã e manga, mas ele tem que mostrar mais agora. Ó. Banana, laranja, maçã, manga, mamão, limão e abacate. Viu que mostrou todos? A gente pode pedir, por exemplo, para ele mostrar a posição aqui também, para a gente ver. Vamos acrescentar para ver. Vou acrescentar o i. E vou colocar aqui, entre aspas, um espaço e um traço. Só para separar. Tá? Então agora a gente vai ver a posição também, ó, que é esse i aqui. Vou salvar. Vou atualizar e vou pedir para mostrar. Olha aí, ó. Posição 0, banana. Posição 1, laranja. Posição 2, maçã. Posição 3, manga. Posição 4, mamão. Posição 5, limão. Posição 6, abacate. Quantos elementos a gente tem? 7. Posição de 0 a 6. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As posições mudam. Então agora a gente consegue criar uma variável só que armazena vários valores. Ó. Em vez de armazenar um só, armazena vários valores. Esse é o nosso querido vetor. Tem mais alguns exemplos, tá? Antes de colocar mais alguns exemplos, vocês viram que quando eu fui acrescentar um item lá na minha lista, eu acrescentei na mão. Fui lá e coloquei o limão, o mamão, tudo na mão. Existe um jeito mais fácil de você acrescentar itens no vetor. Tá? Na verdade, são duas formas. Uma é usando esse método chamado de push. Eu boto o nome do vetor, que é frutas, ponto push, e digo o novo elemento que eu quero acrescentar. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Uma outra forma é você usar frutas e colocar frutas.length dentro e acrescentar o novo elemento. O length não é o total? Então veja só, vamos pegar aqui, ó, banana, laranja, maçã e manga. Tem 1, 2, 3, 4. Então o length vai retornar 4. Só que o índice não começa com 0. Então índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. O próximo é o índice 4, que é exatamente o tamanho do meu vetor. Por isso que ele está botando frutas na posição do tamanho. Quando eu acrescentar o limão, qual vai ser o tamanho? 5. E aí, se eu quiser acrescentar outros, eu posso usar a mesma estratégia. Vamos testar as duas coisas, tá bom? Então, por exemplo, eu acrescentei aqui, vou pegar o frutas, ó, e botar um push, e vou acrescentar mais um. Vou acrescentar aqui o abacaxi. Certo? Então veja que aqui eu tenho banana, laranja, maçã, manga, mamão, limão e abacate. E eu estou acrescentando, usando o método push, o abacaxi. Vamos ver se quando ele passar aqui no for, se isso aqui vai estar na lista, se o abacaxi vai estar na lista. Vamos salvar. Vocês nem falaram que eu não estou compartilhando a tela, hein? Todo mundo prestando atenção, hein? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Olha aqui o que eu fiz, ó. Eu coloquei aqui um frutas push e acrescentei o abacaxi, tá vendo?
Então, a ideia é que ele mostre aqui na minha lista todos que estão aqui no meu array frutas e mais o abacaxi que eu acrescentei depois, mas antes do for, tá? Vamos fazer esse teste aqui para ver se vai funcionar, se o abacaxi realmente vai aparecer lá. Então, vou atualizar e vou pedir para mostrar. Olha o abacaxi. Agora eu tenho 8 itens na minha lista, que vai de 0 a 7, os índices do meu vetor. Ah, olha só. Eu tinha acrescentado um slide a mais para explicar as posições e acabou que eu troquei as nossas apresentações. Eu vou acrescentar aqui, aguenta aí. Só um minutinho. Bom, pessoal, olha só. Para explicar melhor essa questão das posições, eu coloquei esse slide aqui, que é uma representação gráfica, tá? De como ficaria um vetor. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu declarei um vetor chamado vnome, que tem 6 posições. Cada um é capaz de armazenar uma letra, tá ok? E aí está o nome aí, ó, Danilo. É importante saber que sempre as posições do vetor começam com zero. Na posição 0 vai estar o item tal, na posição 1 o item X, e aí vai. Tá? O exemplo aqui é para armazenar esse nome Danilo. Ó. Então, o vetor nome de 6 posições, na posição 0, ou seja, no índice 0, ele vai armazenar a letra D, no índice 1, a letra A, no índice 2, a letra N, no índice 3, a letra I, no índice 4, a letra L, no índice 5, a letra O. Então, como que eu atribuiria essas letras no meu vetor? Então, eu coloco aqui, ó, eu quero atribuir a letra D no vetor nome na posição 0. Olha, o D veio para cá. Eu quero atribuir na posição 1 a letra A. Na posição 2, a letra N. Na posição 3, a letra I. Na posição 4, a letra L. Na posição 5, a letra O. E com isso eu consegui armazenar a posição do meu vetor. Tá? É importante saber essas posições, tá? Porque é como se o vetor fossem várias variáveis juntas. Por isso que a representação gráfica é como se fossem os quadradinhos um do lado do outro. Tá? Cada variável que a gente cria, ele cria um quadradinho lá na memória, que a gente pode ficar armazenando o valor dentro dele. Quando a gente cria um vetor, é como se fossem várias variáveis, uma coladinha com a outra. A diferença é que elas têm o mesmo nome. O mesmo nome. E para identificar cada posição desses quadradinhos, ele usa uma coisa chamada índice, que vai iniciar com 0 até a última posição do vetor. Ok? Tranquilo? Posso continuar? Então vamos aqui onde a gente estava, que era no nosso exemplo, tá? Que eu já executei com vocês. E a gente fez o teste agora há pouco de incluir um novo elemento. Falta testar esse incluir com o length aqui, tá? Vamos fazer esse teste lá também? Dessa vez eu vou compartilhar. Então veja aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, frutas na posição. Qual posição? Frutas length, ou seja, a posição do tamanho do meu vetor. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, com esse aqui 8. Então na posição 8 eu vou acrescentar um novo elemento. E agora mais uma fruta aqui vai ser morango. Pronto, morango. O exercício aqui vai funcionar. Ele tem que acrescentar o morango no final do meu vetor. Vamos salvar e verificar se isso vai rodar e se vai funcionar.
Atualizei, pedi para mostrar, olha o morango aí. Ó. Então funciona, tá? Os dois modos de adicionar itens à lista. Seja ele usando o push, seja ele usando a posição de length, tá? Que é a última posição do vetor. Ok? Bom, e aí eu tenho dois desafios para vocês também. Lógico, né? Os desafios sempre vão existir, a gente vai corrigir na próxima aula. O primeiro desafio é fazer um programa JavaScript que cria um vetor de 10 posições com números inteiros e mostre a posição que se encontra o maior número entre eles. Isso usando um elemento P para exibir, como a gente já tem feito aí. Tá? O outro é, faça um programa JavaScript que cria um vetor de 10 posições com os nomes de cores e mostre os itens do vetor na ordem inversa que se encontram no vetor, usando um elemento P também. Tá ok? Eu quero fazer algumas coisas com vocês agora, bem light, para vocês terem uma noção de como usar o JavaScript, para a gente já dar uma palhinha do que vai vir para a próxima aula. Tá bom? Vamos lá. Ó. Até então, a gente está usando um monte de estrutura JavaScript aqui. Mas está usando muito pouco HTML, muito pouco CSS ou nada de CSS, na verdade, né? Então a gente tem várias coisas aqui que a gente já usou e que a gente pode utilizar o nosso JavaScript que a gente aprendeu até agora para melhorar um pouco essas coisas ou para trabalhar isso. Por exemplo, tem um que a gente fez que tem as imagens. Deixa eu achar qual é aqui das imagens. Margem, será que é a index? É. A index aqui eu tenho algumas imagens. Ok, tenho duas imagens, três imagens. Beleza, perfeito esse aqui. Ó. O que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um JavaScript que a gente trabalhou aqui, qualquer um desses aqui, tá? Vou pegar um que a gente já trabalhou. Ou nem preciso. Tá, vou abrir essa index lá para a gente ver o que, que tem nela, para a gente se basear aí no que está acontecendo. E o que eu quero mostrar para vocês. Index. Então, olha só, essa é a nossa index. Vocês lembram dela? É bastante feia, né? Só que ela tem aqui três imagens. Ó. Legal, perfeito para mim, porque eu quero mostrar para vocês. O que eu vou fazer aqui com o JavaScript? Ó? Primeiro eu vou criar o código JavaScript aqui. Então, ó, script type JavaScript. A linguagem. Language JavaScript. Vamos copiar que é mais fácil. Isso. Language JavaScript, type JavaScript. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Olha que legal. Eu vou fazer uma função, uma function, a gente vai chamar de troca, okay? Troca imagem, troca imagem. E vai pegar aqui, ó, vai receber um valor, tá? Um valor qualquer. Vamos chamar aqui de imagem. Valor chamado imagem. E aqui dentro a gente vai fazer algumas coisas. A gente primeiro vai pegar uma dessas imagens que está sendo mostrada aqui, ó, qualquer uma delas,
Vamos duplicar e vamos criar um ID para ela aqui, ó. ID. Chamar esse ID de imagem. Um ID imagem. Esse SRC vai ficar aqui padrão. O tamanho eu vou deixar padrão também. Esse alt aqui não vou mostrar. O mais importante é a largura aqui. Por enquanto só isso, tá? E o que que eu vou fazer? A gente vai vir aqui, ó, e criar 3 variáveis. Engraçado que o function ali não ficou azulzinho, né? Bom, vamos fazer aqui o teste. Criar uma variável, uma variável chamada imagem, vai ser a nossa imagem padrão, que vai ter esse valor aqui, ó, esse SRC. Ok. Tô achando que tem alguma coisa errada, deixa eu copiar esse aqui que é mais fácil. Script aqui. Tem alguma coisa errada mesmo. Tá? Vamos mudar aqui, ó. Troca imagem, vai receber imagem. Aqui o display. Você precisa ou seria xerida. Aqui vai ser imagem, tá? O display eu quero a imagem. E aqui eu vou criar as variáveis que eu preciso. A imagem. Chamar de imagem X, tá? Quem é a imagem X vai ser essa primeira imagem que está aqui. Não vai receber nada. Só trocar. Inclusive a gente pode deixar colocar duas imagens só. Imagem X, imagem Y. Então eu tenho duas imagens aqui para poder trabalhar. E a gente vai fazer o seguinte, toda vez que ele clicar, a gente vai mudar a imagem. Tá? Eu vou colocar essa imagem do Super Mario como padrão. Essa está na internet. Imagem do Super Mario como padrão. E as outras lá serão essas imagens que estão aqui. A web que a gente já está lá e essa outra que é do fantasminha que já está aqui. Ok? Essa do fantasma a gente pode pegar lá e colocar só isso aqui. Ó. Só o fantasma mesmo. Já está a imagem, já está lá. Aqui. Ó, vocês vão ver o que é que eu quero fazer, tá? Por enquanto é só brincadeira. Vamos lá, vou apagar tudo que está aqui, ó, daqui para cima. Apago. Pronto. É isso aqui, ó. Troca de imagens. Vamos colocar um botão para a gente fazer essa troca, tá? Vou pegar o input aqui, ó. O input tem que chamar a função troca imagem. Em vez de mostrar, nós vamos falar trocar. Ok? Então, o que, que eu vou fazer? A gente vai trocar as imagens que estão aqui. Essa imagem que está aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou botar uma condição, ó.
essa condição vai verificar. Tá? Vou pegar, preciso pegar essa imagem que está aqui, a gente precisa pegar, já está aqui, não é o display. Não é display. O display é a própria imagem. Tá? Então eu vou verificar o seguinte, ó, display.src. Se isso for igual a isso, ou seja, esse valor aqui, então o nosso display.src vai receber imagem Y. Se não, vamos ver se a brincadeira vai funcionar, hein, pessoal? Se não, vai receber a imagem X. Não preciso desse display aqui. Vamos ver como isso aqui vai funcionar. Se é que vai funcionar. Vou brincar aqui, tá? Imagem X e imagem Y. Vamos atualizar o nosso índice lá. O nosso index. Então veja aqui, ó. A imagem que está é a imagem do Super Mario. Se eu clicar em trocar, qual que é a ideia? A ideia é que ele use uma das outras duas imagens que a gente tem, tá? Que é a do Fantasminha e aquela outra imagem que aparecia lá. Vamos trocar? Olha aí, ó. Trocou para uma das imagens. Agora eu quero trocar de novo. Não está funcionando o trocar de novo. Ó. Provavelmente ele não está conseguindo identificar esse daqui. Ó. Ele não botou o globo, né? Ou colocou? Colocou o globo. Ele não botou do fantasminha. Quando ele vier aqui, sabe o que a gente vai fazer? Toda vez que ele entrar, vamos pedir para ele dar um alert do valor que está dentro do display SRC, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Só para a gente ter uma noção do que está colocando ali dentro. Vamos lá, vou atualizar, voltou para o Mário. Ó, tá do Mário, tá vendo? Agora tá quem? Tá do Globo. Ah, olha aqui, ó. É porque ele tá pegando o caminho completo, ó. Então não posso validar só o nome. Eu não posso validar só o nome. Tem que validar todo o caminho. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem que ser esse aqui, ó. O Globo. E esse aqui, ó. O fantasma. Pronto. Agora vai funcionar. Ele usa esse caminho complexo ali. Ó. Vamos lá. Ó. Troca. Troca. Fantasminha. Troca. Globo. Troca. Fantasminha. Ou seja, eu não preciso mais do alert. Vejam que com o alert eu consegui ver onde é que eu estava errando, lembra? Ó, troca, 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 troca. Ou seja, eu posso trocar qualquer propriedade, pessoal, do HTML. Inclusive o SRC, que é onde estão as imagens. Quer ver outra coisa legal? Eu posso trocar o CSS. Posso aplicar o CSS em qualquer lugar do ID que eu pegar, do elemento que eu pegar. Tá? No caso aqui, o elemento é um elemento IMG, uma tag IMG. Então, eu posso aplicar uma classe aqui, CSS, que vai mudar toda a aparência que está ali. E eu posso ficar mudando isso. Tá? Já viram em algum lugar um site que a imagem fica trocando assim? Quer ver uma coisa bem legal? Eu posso chamar essa função toda vez que atualizar a página. E ele fica
atualizando e trocando. Toda vez mostra uma imagem diferente quando a pessoa entrar. Entenderam? Veja que eu estou usando uma condicional, tá? E guardando variáveis aqui com os valores das imagens, os nomes que aparecem nas imagens aqui. O SRC, como a gente não está num servidor, tá? A gente está usando o local, é por isso que ele pega esse endereço completo aqui, ó, C2 pontos e tal, tá? A ideal é que se estivesse num site, ele não pegaria esse caminho assim, ele pegaria um caminho diferente. Tá ok? Viram? Então, a partir da próxima aula, a gente vai fazer alguns experimentos, tá? De utilização do JavaScript dentro do das nossas páginas e aplicando todas essas lógicas que a gente viu, todas essas estruturas de condicional, de vetor, de laço de repetição, de variável, e usar isso, como que a gente vai usar isso para construir o nosso site e tornar ele dinâmico, que as pessoas possam interagir, clicar, mudar alguma coisa com um clique, ou passar o mouse em cima e a coisa mudar, e quando ele tirar o mouse de cima a coisa voltar. Então, o JavaScript ele é muito poderoso para fazer esse tipo de interação. E a gente, né, precisa aprender a utilizar isso. Até agora a gente só estava treinando lógica de programação. A partir da próxima aula, a gente vai aplicar realmente o JavaScript nas nossas páginas. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, ó, finalizando aqui com mais ou menos uma hora de aula. Tá ok? Finalizando a gravação.